Estamos aqui com o missionário Gilberto Rodrigues, que vai estar falando um pouco da sua vida. Quem está se comunicando com vocês nesse momento que está falando é o missionário Fábio, e estaremos nesse momento entrevistando a pessoa do missionário Gilberto Rodrigues, que tem um testemunho profundo no mundo das drogas. A sua história é bastante tremenda, e o que ele passou também teve uns problemas de saúde, algo também meio grave, passou por algumas cirurgias, algumas operações, não? Passou por algumas operações e vai estar contando um pouco da sua vida. E eu gostaria que ele começasse falando da sua vida, da época do mundo, da época antes de conhecer Jesus Cristo, da tristeza de viver sem Cristo, de como foi a sua vida no mundo das drogas, porque ele esteve profundamente dentro das drogas, dentro do mundo das drogas, e Jesus ha feito uma obra extraordinária na vida desse servo de Deus e ha levantado hoje como um servo, como instrumento para pregar o seu evangelho até mesmo fora do país do Brasil. Como nesse momento mesmo aqui, nós estamos em Buenos Aires, e estamos aqui participando de uma conferência. E aproveitando esse momento, ele vai estar fazendo um testemunho, estaremos fazendo junto um testemunho de como Deus libertou a sua vida, o que ele passou e o que foi encontrar-se com Deus. Vai estar falando muitas coisas a respeito da sua vida. Então, nesse momento, pastor, gostaria que começasse no passado, começasse no princípio da sua vida, falando sobre as tristezas, sobre os momentos difíceis, o que você passou, começando por esta parte da sua vida. Pastor Fábio, na minha adolescência, me envolvi no submundo das drogas. O primeiro passo de um jovem se envolver no mundo das drogas é através das amizades, é através da escola, é através, né, das amizades que eu cerco no tempo da adolescência. Se você não participa, se você não participa com eles, né, com os amigos, você se torna uma pessoa quadrada, se torna uma pessoa que está fora, né, da orla da juventude. Então, muitas vezes, o primeiro passo do submundo das drogas em minha vida foi, né, a curiosidade de conhecer o que as drogas traziam, né, o que as drogas traziam para a minha pessoa. Então, naquele círculo de amizade, né, da adolescência, havia vários amigos que usavam droga, começando com a maconha, né, e ali, por curiosidade, fui impulsionado, né, a participar, e muitas vezes não querendo participar, daí vem aquela forma de querer te separar, não querer mais que tu participe daquela turma. Então a gente acaba entrando por uma curiosidade. E ali, a droga, no início, independente da droga que for, no início ela tem um momento de prazer, um momento de uma alegria, né, momentânea, né, ali onde nós somos presos, né, pela droga através desse momento da alegria que é no início. Então a droga tem vários pontos, tem várias passagens. No início ela te traz um pouco de alegria. Mais adiante você começa a perder a graça no mundo. Se você não estiver drogado, não se sente bem. Isso seria o segundo ponto. O terceiro ponto seria onde você é preso no submundo das drogas, no mundo do álcool também, que o álcool ele te envolve, né, junto com a droga. É uma droga lícita, é uma droga como a maconha, é uma droga como qualquer outro tipo de droga, só que ela é lícita. Mas isso também te aprisiona. E os anos vão passando e cada vez você vai entrando mais, você vai se aprisionando cada vez mais no submundo das drogas, até chegar, né, a um princípio de overdose e parar no hospital, né, num hospital, numa situação deplorável, uma situação de vida e de morte. E ali a minha família já vinha há muito tempo
falando comigo em relação de me levar para uma clínica, de me levar para um centro de recuperação. E ali fui levado a um centro de recuperação chamado Desafio Jovem de Três Coroas, aonde existia uma força muito grande chamada cocaína em minha vida. Onde usei a cocaína injetável, usei a cocaína através de seringa. Fiquei marcado, tanto meus braços aqui, marcado de tanto usar a droga injetável, como nas minhas mãos também. Fiquei marcado, né, de usar a droga dessa maneira. Até chegar ao ponto de parar num hospital com um princípio de overdose. E ali começou minha família a falar comigo para mim ir para um centro de recuperação. Mas eu nunca queria ir e achava que eu teria controle sobre as drogas. Mas na realidade eu já estava preso há muito tempo. E ao chegar no Desafio Jovem Três Coroas, onde tomei uma posição, né, que não conseguia mais, né, ter domínio sobre as drogas, sobre o álcool. E aí, ao chegar lá, existia uma força chamada cocaína que dominava a minha vida. Mas lá conheci uma grande força chamada Jesus Cristo de Nazaré, aonde tive um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde Ele veio se manifestar em minha vida, aonde Ele veio, aleluia, se manifestar. Jesus Cristo se apresentou a mim. Jesus Cristo, né, se manifestou. E eu comecei a ter uma alegria que eu procurava no submundo das drogas. Mas fui conhecer com um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Que maravilha. E o que sentiu nesse momento, missionário? O que sentiu nesse momento do encontro? O que sentiu por dentro? Poderia nos especificar melhor o que sentiu? O que se sente uma pessoa quando passa por esse processo? Pastor Jardim, eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, no Desafio Jovem de Três Coroas. E lá tive várias experiências. Mesmo não conhecendo Jesus, Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. E tinha uma obra em minha vida. Lá uma vez, já fazia meses que eu estava lá, eu trabalhava na cozinha do centro de recuperação. E estava fazendo comida, que tinha 250 internos dentro daquele centro de recuperação. E naquele momento que eu estava fazendo comida, eu estava cortando uma carne para fazer um carreteiro. Deus me tocou de uma forma tão especial, mas tão especial, que o meu coração, eu sentia que o meu coração como se fosse oco. E dentro do meu coração, Deus largou uma gota de glória dentro do meu coração. E aquela gota de glória, quando ela caiu, né, dentro do meu coração, eu fui cheio de uma forma tão especial pelo Espírito Santo de Deus, que, irmãos, eu guardo dentro do meu coração uma das maiores experiências que tive com o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu digo para você que está participando, né, que você está olhando esse vídeo, essa gravação, eu quero te dizer uma coisa. Se tem alguém na tua família, um irmão, um filho, um padre, ter alguém da tua família, saiba que essa enfermidade não é na nossa carne, é uma enfermidade espiritual. E quem nos cura dessa enfermidade espiritual se chama Jesus Cristo de Nazaré, o médico dos médicos, doutor dos doutores, aquele que está acima de todas as coisas. Então, o encontro com Jesus é a maior bendição que um homem, que uma mulher pode ter quando se encontra com Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, é a maior bênção. É a maior bênção quando nós nos encontramos com Deus. A palavra de Deus nos diz que o homem que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Foi o que Jesus diz no livro de João, no capítulo 3 e versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então nós necessitamos realmente passar por esta metamorfose, passar por esse processo de câmbio, de mudança dentro das nossas vidas. Porque se nós não somos transformados realmente
Deus não coloca a semente dele, não coloca a natureza dele, em outras palavras, em nossas vidas, e começamos a ter os frutos do Espírito em nossas vidas, então não passamos por esse processo. E é triste, porque a palavra é bem clara em falar que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Há uma necessidade muito grande de nós nascer de novo, de nós nascer para Deus, da nossa vida passar por este câmbio, por esta metamorfose sobrenatural, que é um trabalho que o Espírito Santo faz dentro do ser humano. Eu gostaria de perguntar também, missionário Gilberto, sobre um pouquinho da tua história, sobre algumas operações que tu sofreu, algumas operações que teve que passar por isso. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse tema também. Pastor Jardim, essa questão é para ver a quantia que nós podemos glorificar a Deus por sermos escolhidos por Deus. Porque eu vejo por mim mesmo, passei por tantas cirurgias em minha vida e Deus me guardou para essa obra que estou hoje desenvolvendo como um pastor missioneiro aqui na Argentina. Estou trabalhando na cidade de Monte Cassino e não consigo me esquecer, né, de todos os livramentos que Deus me deu, Deus me deu. Então eu quero te dizer que quando eu estava com 18 anos, eu sofri um acidente de moto e tem uma marca em minha cabeça por 4 cirurgias que já passei. A primeira foi quando tive um tombo de moto e no choque, no tombo com a moto, eu tive um derrame cerebral. E ao chegar ao hospital, o médico me operou e guardou o osso da minha cabeça e fechou novamente só com a pele. Passou-se um ano, voltei ao hospital, fiz outra cirurgia, aonde colocou de volta o meu próprio osso, que estava guardado no hospital. Passou-se 25 anos, tive um tumor na minha cabeça. Um tumor grande. A metade desse tumor saiu para fora da minha cabeça, furou o osso da minha cabeça, e a metade estava para dentro da minha cabeça. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré, ele vazou para fora. Porque se tivesse vazado para dentro da minha cabeça, o médico me diria que eu teria morrido ou teria uma morte cerebral. Estaria em cima de uma cama, vegetando. E aí eu vejo os livramentos a qual Deus me deu, para que hoje eu possa falar não algo da minha parte, mas algo da parte daquele que me libertou das drogadições, das enfermidades, da cirurgia. E ali novamente voltei a fazer outra cirurgia na minha cabeça. E ali foi tirado esse osso da minha cabeça que foi mexido. Ele estava podre, ele estava completamente infectado. E ali foi sacado esse osso, foi fechado só com a pele de novo. Voltei à minha casa, fiquei quase um ano sem o osso. E depois voltei de novo a fazer outra cirurgia para colocar uma prótese. Então eu vejo, pastor Jardim, a questão dos livramentos que Deus dá para nossas vidas. O livramento que Deus, né, peleja por nós outros, né, para que possamos, né, falar, não de nós outros, como eu falei, mas sim, né, daquele que me libertou, que é o médico dos médicos, doutor dos doutores, aquele que está além de todas as coisas. Por isso que eu te digo, se tem alguém da tua família envolvido no submundo das drogas, do álcool, eu te digo novamente, Jesus Cristo que vai salvar, Jesus Cristo que vai, né, libertar, porque essa não é uma enfermidade da carne, é uma enfermidade gerada pelo inimigo de nossas almas, chamado diabo. O diabo, a luta maior que ele tem é com Deus, mas por não lutar com Deus, ele atinge os filhos de Deus, que somos nós todos, para agredir a santidade de Deus. Mas eu te digo que a vitória vem do alto, vem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Realmente a vitória vem do Senhor Jesus. Como nos diz a palavra do Senhor, em capítulo 10,
A Bíblia nos fala no livro de João que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então ele quer nos dar vida e vida com abundância. E ele tem vida eterna para nós. Ele tem vida para sempre. A Bíblia diz que pelos séculos dos séculos nós vamos viver com o Senhor. Então que maravilha é uma pessoa conhecer o amor de Deus. É uma pessoa ser resgatada por Deus. É uma pessoa receber a Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso dono. Nós sabemos que Deus, Ele nos criou, conforme diz a Bíblia, em capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, que no princípio, então, filmando a segunda parte, ou dando seguimento, em outras palavras, do testemunho do nosso amado irmão, do missionário Gilberto, que vai dar seguimento, contando mais um pouco das suas experiências e também em seguimento vai estar falando do seu ministério, do que Deus ha feito na sua vida, como Deus pode transformar a vida de um homem. Deus tira lá do lugar mais baixo e coloca no meio dos príncipes. Assim fala a palavra de Deus. E Deus realmente faz isso, ha feito na vida do Gilberto. Lá no poço, está lá no fundo do poço. E Deus levantou ele. Vai estar falando mais um pouco das suas experiências, né? Encontro com a morte, que ele crê que era um momento que estava até mesmo pertinho de morrer, que estava até morrendo, mas aí nesse momento ele clamou por Deus. E também vai estar falando um pouco de um momento de overdose, de como era perturbado. Deixamos que ele mesmo conte a todos os nossos amigos, amigas, simpatizantes que estão acompanhando este vídeo, que estão acompanhando o testemunho de nosso amado irmão. Eu quero continuar relatando, pastor Jardim, experiências, né, que tive no submundo das drogas, né, experiência que tive, né, que creio eu que tive um encontro com a morte, né. Eu me lembro que eu morava num apartamento sozinho e quando escureceu resolvi descer à casa da minha mãe, vou à casa da minha mãe, senti no coração de posar na casa da minha mãe. E ao chegar lá, entrei na casa, a minha mãe estava falando com a vizinha, lá fora da casa, e ali estava sentado na sala, no sofá, e daqui a pouco comecei a sentir, eu creio que deve ser a morte, porque eu comecei a sentir um congelamento no meu corpo, comecei a sentir nos meus pés, né, na sola do meu pé, comecei a sentir que começou a esfriar os meus pés, começou a congelar os meus pés, e começou a subir as minhas pernas, esse congelamento. E ali eu gritei para minha mãe, minha mãe estava lá fora conversando com a vizinha, eu chamei ela com voz alta, e ela não me deu muita atenção porque ela estava conversando com a vizinha. Daí novamente gritei bem forte, e ela veio ao meu encontro na sala da casa da minha mãe. E ali aquilo subia, aquele congelamento, pastor Fábio, sobre as minhas pernas. E ali começou a me dar um pavor, começou a me dar um momento de angústia em meu coração. E ali eu comecei, aleluia, comecei a me manifestar abraçado em minha mãe. Quando me abracei na minha mãe, eu clamei àquele Deus que eu não conhecia. Eu clamei a Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse com voz alta, com voz grande, disse, Senhor, eu gritei, irmão. Eu gritei e pedi ao meu Senhor mais uma oportunidade que Ele me desse. Eu clamei a Deus, aquele Deus desconhecido, aquele Deus que eu não conhecia. Eu clamei o sangue dele sobre a minha vida. E ali Deus me deu as suas mãos. Ali Deus, aleluia, me deu, aleluia, um momento de livramento em minha vida, pastor Jardim. E ali ele me deu as mãos. E eu clamei o nome dele sobre a minha vida e pedi que o Senhor me desse mais uma oportunidade. E Deus me deu mais uma oportunidade. Logo a minha mãe chamou meu irmão, e meu irmão me levou de carro até o hospital. E ao chegar no hospital, na entrada do hospital, eu fui a um banheiro que existia, na entrada do hospital, e ali acabei, né, fui, né, no banheiro e não conseguia ficar dentro do banheiro, porque eu tinha medo, porque eu era atormentado por demônios.
Mas ali, o que estava acontecendo era um encontro que eu tinha com Jesus Cristo de Nazaré, porque ele me deu um livramento. Ele me deu um livramento e ele disse a Satanás, Jesus Cristo peleou pela minha alma, peleou pela minha vida e disse: Satanás, esse não, esse é meu filho, esse eu tenho uma obra na vida dele, tira a mão dele que esse me pertence. Aleluia, ali eu tive encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Ali o Senhor se manifestou em minha vida. Você que está ouvindo esse vídeo, que eu vou te dizer uma coisa: Deus tem uma bênção para a tua vida. Basta você se entregar, basta você procurar a santidade de Deus. Deus tem vitória, a obra é de Deus. Ele é o maior interessado, irmão. Ele é o maior interessado na tua alma. Deus quer te alcançar. Aleluia, mas Ele quer que você dê um passo a seu encontro, porque Deus tem uma obra na tua vida também, irmão. Deus tem uma obra. Missionário, eu gostaria que tu enfatizasse um pouquinho mais profundo sobre o tema da overdose. Passou por uma overdose, uma ou mais de uma, e vai estar especificando mais para que nós entendamos um pouquinho melhor. A overdose é uma certa quantidade. Comigo aconteceu através da cocaína. A overdose dá com vários tipos de drogas. Eu também usei muitas drogas chamadas as boletas, que é droga de farmácia, que é remédios, que você ingere com álcool e ela também te droga. Mas eu tive overdose de cocaína. De tanto você usar uma quantidade excessiva da droga da cocaína, ela vai uma certa porcentagem na corrente sanguínea e ali ela te dá um ataque cardíaco, ela te trava tudo. Geralmente as pessoas que morrem de overdose, eles morrem eles se sufocam no seu vômito. A pessoa que tem uma overdose, a pessoa começa a vomitar. E aí esse vômito, ele entra nas partes respiratórias, e te tranca tudo e te mata sufocado. E essa é a overdose que vem através da cocaína. E eu tive um princípio de overdose e fui levado ao hospital. E ali eu tinha uma irmã que era cristã, e eu estava na cama, no leito de uma cama. Eu estava mal, e eu estava atormentado por Satanás. Mas essa minha irmã até hoje é uma serva de Deus. Ela veio e orou, aleluia, por minha pessoa. E ali Deus fez uma grande obra, me livrou da morte e me trouxe para a maravilhosa luz. Que maravilha, não? Deus, Ele veio realmente para nos livrar da morte quando nós clamamos, que nós pedimos seu socorro. Ele está aí pronto para nos socorrer. Ao ponto que a Bíblia diz que Ele demonstrou seu amor em capítulo 4 de 1 João, versículo 9. Ele demonstrou seu amor dando a sua vida por nós. Ele entregou sua vida por nós, mostrando a nossas vidas, ou a nossas pessoas, que realmente Ele nos ama muito. O amor de Deus é um amor muito forte pela nossa vida, ao ponto que a Bíblia relata, no capítulo 3, versículo 16 do livro de João: porque amou Deus o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então Deus realmente já nos amado muito, e há feito uma obra extraordinária. Quantos livramentos na vida do missionário aqui, que está contando um pouco da sua vida, porque não é possível às vezes a pessoa passar tudo o que passou, mas um pouquinho só para que nós conheçamos um pouco da sua história. Mas muitas coisas há passado em sua vida. Pastor Fábio, eu quero relatar outra coisa. Que quando eu vivia no submundo da drogadição, havia uma força, como eu te falei, muito forte sobre as drogas em minha vida. Mas quando eu conheci Jesus Cristo de Nazaré, eu vi que isso, o submundo das drogas, não é nada. E Deus é tudo. Eu vim entender, né, que a maior bênção que existe de um homem é ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Nada vai, né, nos separar desse amor precioso, né? Como diz a palavra, nem a espada, né, nem o porvir, né? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então eu te digo, Deus é a dose mais forte que nós temos. E Deus me deu uma dose forte do seu Espírito Santo em minha vida. Aleluia! Ele me alinhou, aleluia, minha corrente sanguínea com o Espírito Santo de Deus. Aleluia!
eu continuo preso, não no submundo das drogas, mas nas mãos do Criador, daquele, aleluia, que me sacou, aleluia, me libertou para a maravilhosa luz. Amém? Que maravilha, hein? Que dose, a dose mais forte, como estava falando o nosso irmão missionário, a dose mais forte, a dose que matou o velho homem, né? E agora tem que manter ele morto aí, e temos que testemunhar de Jesus Cristo, falar do amor dele. Assim, quantas vidas hoje, missionário, está passando por essa mesma situação, vidas estão perturbadas, ainda não tiveram esse encontro com Deus, ainda não passaram por essa experiência que o nosso amado irmão aqui passou, esse encontro com Deus. Por isso nós temos que testemunhar. A Bíblia diz no capítulo 10 de Romanos, versículo 14, como crerão se não tem quem pregue? Então nós temos que pregar, e através do nosso testemunho, nós podemos ganhar muitas vidas, testemunhando de Cristo, falando de Cristo, contando a história das nossas vidas. Nós temos a nossa história, temos a nossa história pessoal, que também vivemos erradamente, também vivemos fora dos caminhos de Deus, e hoje estamos vivendo com Cristo, hoje estamos transformados por Cristo, e estamos testemunhando a você que ainda não teve esse encontro com Deus, que ainda vive na cegueira de Satanás, que ainda vive no engano do diabo, e Deus quer mudar a tua vida, Deus quer transformar a tua vida, assim como Deus deu vários livramentos para a pessoa do nosso irmão aqui, Deus deu vários livramentos, Deus também está te livrando, quem sabe, te dando a oportunidade, porque Deus tem um plano na tua vida. Hoje o nosso amado irmão, missionário aqui, ele está trabalhando como missionário no país da Argentina. Dá para você ver quando estava escutando o testemunho dele, que muitas vezes ele colocou alguma palavrinha aí em espanhol, porque não é fácil, a pessoa depois de estar um tempo no outro país, fica um pouco meio mesclado, já não queda puro, como diz, não fica puro, não queda em espanhol, então não fica puro já em sua língua. Mas o nosso irmão está aqui fazendo o possível para testemunhar do amor de Cristo que Deus tem feito na sua vida, que realmente é uma verdade, e Deus quer fazer na tua também. Deus também quer te tirar desse poço, Deus também quer te tirar dessa vida triste, dessa vida em escuridão. Ele quer te tirar dessa escuridade e quer te levar para a luz. Jesus disse no capítulo 12 do livro de João que ele era a luz do mundo. Ele é a luz. Quantos hoje estão vivendo na oscuridade do mundo, das obras do mundo, da mentira de Satanás, do engano de Satanás? E Deus, ele quer cambiar isso, quer mudar isso. Deus quer fazer que você conheça a sua verdade. Então, como eu já fiz menção, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 2 do livro de Timóteo, e versículo 4, que Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e à salvação. Deus quer que todos conheçam a verdade. Assim é, missionário, Deus quer que todos conheçam. E muitos hoje ainda não conhecem, muitos hoje estão tirando sua vida, buscando a saída em se matar, em tirar a sua vida. Que coisa triste isso, que coisa triste. Pastor Jardim, eu quero te falar uma coisa. O mundo, o homem natural, ele nos julga de uma forma errônea. Eles acham que a escória da sociedade só é o drogado, só é o alcoólatra, só é a prostituta. Mas existem cadenas, milhares e milhares de cadenas, né, de cadeias, que levam à condenação eterna. Só que eles não olham dessa forma. Eles julgam, né, através de seus olhares. Mas também são cheios de cadeias em suas vidas. E a única forma de você ser liberto é através da palavra, é através de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra forma, não existe outra maneira, a não ser na parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, versículo 18 em diante, também no capítulo 61 do livro de Isaías, que ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar nossas vidas. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 João, versículo 8, que ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo, ele leva as vidas à destruição. Como diz a Bíblia no capítulo 10 do livro de João, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Muitas vidas estão sendo destruídas. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, para dar salvação eterna às nossas pessoas. Mas nós temos que aceitar e receber a verdade. Quando recebemos a verdade, como diz a palavra do Senhor no capítulo 1 e versículo 12 do livro de João,
Aquele que recebe a Jesus, aquele que crê em Jesus, se torna filho de Deus. Se tornamos filhos de Deus, se tornamos herdeiro de Deus. E vamos morar com Deus para sempre como seu filho. Vamos estar aí com Deus, passar a eternidade com Deus. Não estamos falando de 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Estamos falando de uma eternidade com Deus. E tudo isso está à tua disposição. Mas tu tem que receber a Jesus Cristo, seguir o caminho de Deus, seguir o ensinamento da sua palavra, buscar uma casa de Deus, buscar uma igreja para congregar. Nós que estamos fazendo esse trabalho aqui, fazendo esse testemunho para que todos que estão escutando conheçam um pouco do amor de Deus e um pouco da vida aqui do nosso amado irmão. Pertencemos à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Pertencemos a esta igreja, mas hoje sabemos que há muitas igrejas. Quem sabe esta igreja não exista em tua cidade, em teu bairro, mas existe outra igreja que é evangélica, outra igreja que tu pode se acercar a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o reino de Deus. Como Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. E ele disse, arrependam-se, porque é chegado até